Eu estava aqui refletindo sobre... Eu acabei de ver um vídeo sobre liderança que está com bastante visualização e como que a gente está tendo uma oportunidade hoje em dia de explorar a questão da liderança em um formato diferente do que era visto antigamente, né? Anteriormente a gente tinha uma visão de liderança de que o líder era uma pessoa capaz de motivar, de instruir, de disciplinar, e era um negócio que era muito falado em questão de o líder tem que ter uma sensibilidade apurada para conseguir converter as ações das pessoas em resultados que eram esperados, né, para a empresa. E a gente está numa mudança completa de cenário, e isso vem melhorando cada vez mais, né? E quando a gente começa a entender que existem hoje modelos de avaliação comportamental, de identificação de perfil, de como as pessoas aprendem, como elas executam, quais são as prioridades de ação de cada pessoa dentro de um determinado âmbito da vida dela, as coisas ficam muito mais claras e torna-se mais objetivo e mais prático você executar a sua liderança. E aí, assim, quando a gente começa a... Eu conheço alguns modelos de liderança que servem muito bem, que me auxiliaram durante toda a minha carreira, não só a liderar os meus times, mas também para eu preparar líderes para que eles liderassem seus times, né? Eu tive o prazer de preparar algumas lideranças que lideraram algumas dezenas ou centenas de pessoas sob eles, né? E isso foi muito interessante, porque o modelo funciona para uma, ou para uma dezena, ou para uma centena de pessoas. E basicamente esses modelos, cada um vai identificar qual que é o melhor, mas o meu modelo ele tinha basicamente a primeira estrutura, entender como é que a pessoa aprende, né? A gente tem os visuais, tem os auditivos, tem os sinestésicos, e depois a gente busca entender como é que essa pessoa ela tem a prioridade de ação. Eu uso muito a metodologia do Marston, né? que é muito boa. Você divide as pessoas em basicamente 4 grandes grupos, né? Planejador, executor, comunicador e analista. E por último, uma ancoragem, né? De descobrir qual que é a âncora de decisão da pessoa que faz com que ela permaneça dentro daquela carreira por determinado tempo, né? Quando você junta, bem te vi cantando aqui, quando você junta todas essas informações, você começa a ter um mapeamento muito mais preciso das pessoas. E onde que eu quero chegar com isso? Que se anteriormente você tinha lá uma liderança que ela era capacitada por visualmente perceber quais eram as características do time dela e visualmente ela identificar como liderar, como gerenciar e como inspirar cada pessoa, hoje a gente tem ferramentas extremamente precisas que permitem isso e facilitam o processo de aprendizado do próprio líder. Porque uma das coisas muito difíceis de aprender é você aprender a liderar, né? Para mim foi uma das maiores dificuldades da minha vida, um dos maiores desafios, e eu continuo até hoje aprendendo. Tem vezes que eu faço coisa e falo, cara, puta, podia ter feito diferente, fiz bobagem e tal, né? E quando a gente começa a perceber que existem ferramentas que elas ajudam a gente a ter um mapeamento mental melhor do mundo, um mapeamento mental melhor das pessoas que a gente está gerenciando, isso torna o trabalho da gente muito mais efetivo e muito mais produtivo. Então, e aí é interessante que se você cruzar 3 possibilidades de perfis de aprendizado, né, o visual, o sinestésico e o auditivo, aí se você cruzar isso com 4 perfis comportamentais puros, né, que eles podem ser misturados, mas aí você já tem uma combinação de 3 vezes 4, 12. E se você misturar isso com 8 âncoras de carreira, 12, cara, vai multiplicando aí. Vai ficando um negócio muito louco. Você vai percebendo que tem... Você fazendo as determinadas combinações, você consegue desenvolver vários modelos de como gerenciar, de repente, 20, 30, 40 tipos diferentes de pessoas, desde que você tenha o devido conhecimento das metodologias. Você consegue aplicar isso de uma forma muito precisa, rápida, e que você não vai precisar ficar durante anos e anos desenvolvendo essa liderança, né? No sentido mais daquela percepção. Deixa eu olhar bem, ver como é que essa pessoa, se ele é um executor, se ele aprende por audição, se ele é um cara de alta capacidade comunicativa. Não, com mapeamento você vai identificar quem é esse cara, e treinando com esses modelos, isso vai fazer com que a sua liderança se desenvolva muito mais rápido e de uma forma muito mais precisa, tá?
E, bom, era isso que eu queria falar nesse vídeo aqui. Se está gostando do conteúdo, deixe seu like, compartilhe esse conhecimento com mais gente. E se você quiser saber mais sobre liderança e sobre formação de consultores aqui do nosso canal, a Fábrica de Consultores, deixe seu comentário que eu respondo todo mundo. Até a próxima.